Olá, no ponto de vista de hoje, a gente vai falar sobre o caso do brasileiro que foi executado na Indonésia por tráfico de drogas. E eu recebo aqui o doutor em Direito Internacional e professor da Unicamp e da PUC Campinas, Luiz Renato Vedovato. Bem-vindo, Luiz. Obrigado. E recebo novamente o professor e criminalista Maurício Ribeiro. Bem-vindo, Maurício. Obrigado, boa tarde, Vassa. Bom, a gente tem... O que a gente tem hoje? O programa está sendo gravado no final do mês de janeiro. A gente teve recentemente a execução do Marco Asher e a gente tem a previsão da execução do Rodrigo Goulart, que é um outro brasileiro que está lá na Indonésia. Primeira pergunta para você, Luiz. A soberania da Indonésia permite esse tipo de execução sem nenhuma interferência internacional? O direito penal ele é muito ligado ao exercício da soberania. Tanto que quando a gente estuda o direito internacional privado, a gente exclui o direito penal. O direito internacional privado, só para a gente ter uma ideia, é a possibilidade de você, aqui no Brasil, aplicar o direito de outro lugar do mundo. Ou lá na França, aplicar o direito do Brasil. No caso do direito penal, ele é ligado à territorialidade. A única exceção nesse campo da territorialidade é a questão do erro de proibição. Então, quando você tem um erro de proibição, ou seja, a pessoa chega e consegue comprovar que não tinha como saber que aquilo era crime, isso pode levar à sua absolvição ou diminuição de pena. Mas a regra é que o direito penal seja ligado à soberania e ele possa ser aplicado de acordo com as regras do país. O problema, existem normas de direitos humanos que estão, em tese, acima dessa soberania estatal. Se a Indonésia se vinculou, como se vinculou, a tratados internacionais de direitos humanos, ela deve respeito a esses tratados. O que é curioso, nos tratados de direitos humanos não se coloca a proibição peremptória da pena de morte. Se diz o seguinte, que a pena de morte ela vai ser paulatinamente extinta. Então, se o país extinguir a pena de morte, como é o caso do Brasil, ele não pode retornar a ela, não só por conta das normas constitucionais brasileiras, mas por determinação internacional. Então, nesse caso, não teria nenhum mecanismo internacional que condenasse a Indonésia pelo que ela fez? Não. Salvo se houvesse um tratamento desumano para essa pessoa durante a sua permanência na prisão, mas tem razão, não. Então a soberania ela é um conceito absoluto, é isso que a gente pode dizer? Nesse caso, sim. Sim. Onde que estaria o problema? Se houvesse um tratamento desumano para essa pessoa no corredor da morte. Tanto que há casos de negativa de extradição para os Estados Unidos, quando nos Estados Unidos é possível a aplicação da pena de morte, então quem fez isso foi a Inglaterra, não por conta da pena de morte em si, mas por conta da integridade física da pessoa que vai passar por uma situação de tortura durante aquele período de corredor da morte. Tortura psicológica, no caso de saber que vai ser executado. É o caso Sonnen, exatamente. E o Brasil, nesse caso, do Marco, a gente pode dizer que ele fez tudo o que foi possível? Ele fez tudo o que normalmente ele faz e qualquer outro país poderia fazer. Uma outra saída não seria uma saída pelo direito, seria invadir a Indonésia, pegar o cara e trazer de volta. Mas essa não é uma saída aceita pelo direito, né? Ou talvez fazer algum tipo de composição com o governo da Indonésia, por exemplo. Por paradoxal que possa parecer, a Indonésia está brigando internacionalmente por conta de uma cidadã, sua cidadã, que está no corredor da morte na Arábia Saudita. Exato. Né? Condenada à morte lá, por outro crime, latrocínio, se não me engano. Né? E a Indonésia tem feito gestões com a Arábia Saudita no sentido de obter a extradição, o retorno dessa sua cidadã. O Brasil, imagino, por exemplo, isso poderia se fazer aí algum tipo de intervenção, de composição, eu te apoio aqui nesse seu pleito, um tipo de acordo. E você me dá uma clemência para o meu cidadão, alguma gestão nesse sentido, né? Mas, a rigor, você realmente não tem mecanismos internacionais que possam intervir nessa decisão da Indonésia. É lógico, os organismos internacionais, a própria ONU, Comissão de Direitos Humanos, enfim,
podem e devem, aliás, né, Então, censurar essa... a minha próxima pergunta é justamente essa. Exatamente. Qual que é o papel das Nações Unidas e da Anistia Internacional? Porque eles condenaram, eles chamaram de retrocesso, só que qual que é o papel deles? Até onde eles podem agir? Então, tanto a ONU quanto a Anistia Internacional, eles têm essa função de realmente dizer que esse é um ato que não deveria ser feito. Por quê? Eles lutam pela extinção da pena de morte. Então, qualquer decisão deles que fosse no sentido de, olha, está tudo ok, ou um silêncio, poderia ser entendido como um apoio a esse tipo de atitude. Mas, juridicamente, eles não têm nenhum instrumento para impedir. Teriam, como num caso há um tempo atrás... sanções de natureza econômica... Eventualmente, mas se houvesse violação efetiva a alguma norma de direito internacional. No caso da pena de morte, isso não está muito claro. Só estaria um caso da Nigéria, de alguns anos, em que uma moça foi condenada à morte por... lapidação. Morte por lapidação, por ter mantido relações sexuais fora do casamento. Lapidação é morrer apedrejado. Só para esclarecer. Que também é prática na Indonésia. E é cruel, né? Vamos combinar que... Né? Se não me engano, só as mulheres recebem essa pena na Indonésia, se não me engano. Mas o que acontece? Como essa pena era aplicada só à mulher, se o homem mantivesse relações sexuais fora do casamento, ele teria uma pena que não fosse a pena, que não é a pena de morte, isso violaria, aí sim, um princípio de direito internacional superior, que é chamado igualdade. Então, esse princípio do ius cogens, que é a igualdade, que foi usado na África do Sul para acabar com o apartheid, ele seria fundamento para uma ação mais efetiva internacional, até para sanções econômicas. E como é que funciona exatamente esse princípio? Identificado que houve uma violação a ius cogens, no caso, a igualdade entre as pessoas é uma norma imperativa. Identificado que foi violada a igualdade entre as pessoas, aquele país pode sofrer sanções econômicas por parte do Conselho de Segurança da ONU. Então, o Conselho de Segurança pode dizer, realmente essa atitude desse país viola a igualdade e nós vamos aqui colocar uma barreira econômica contra isso. Lógico, as relações internacionais elas devem ser vistas pelo prisma da geopolítica e a economia é muito presente aí nesse caso. Então, pode ser que na Nigéria isso não acontecesse. Aconteceu uma pressão internacional e a Nigéria voltou atrás e não aplicou a pena de morte àquela moça. Mas o que a gente percebe é que a ação internacional ela é muito ligada à temática econômica, à temática das relações internacionais. O que pode um pouco explicar a situação da Indonésia agora. Por quê? Como que ela faria uma troca como essa? Por que ela faria uma troca com o Brasil? Se ela tivesse alguma coisa importante, algum interesse. O problema, 70% da população indonésia apoia a pena de morte. E num país em que o governo se mantém por eleições, fica muito complicado tomar uma decisão que seja contrária a 70% da população. E o presidente atual que assumiu no ano passado, ele entrou com essa política de combater o tráfico através da pena capital. Porque, na realidade, há casos anteriores de clemência. A Indonésia vinha nesse sentido até, né? Acho que de 2005 para cá que não, né? Daí eles deram uma guinada e o Widodo, aí, o Joko Widodo, se elegeu com esse discurso, né? Exatamente. Então ele não há nenhuma contradição, né, do ponto de vista dele. Tá? Ele se elegeu em cima desse discurso, ele está cumprindo a promessa de campanha. É até estranho, dentro das leis do país, né? Ele também não está desrespeitando a Constituição da Indonésia. Exatamente. O que poderia ser feito no âmbito da ONU, e aí, chegando próximo à sua pergunta, seria pensar essa guerra às drogas no âmbito internacional, se faz sentido. E a gente pode chegar à conclusão, e eu chego a essa conclusão, que não faz nenhum sentido você usar a pena de morte. Porque você usa a pena de morte formal lá na Indonésia, mas você tem a pena de morte aqui no Brasil, aplicada ao traficante que não pagou. Informalmente. Então, você tem aquele auto de resistência. Autos de resistência. Aqui a polícia tem autorização para matar. E nós estamos matando, evidentemente, a população periférica, negra e pobre.
70% nós matamos 50 mil pessoas. Não é brincadeira, isso é mais do que uma guerra. O ano passado. É uma guerra urbana, né? É uma guerra. Ninguém fala isso assim com clareza, mas a verdade é essa. Morreu mais gente aqui do que na Palestina com Israel, morreu mais gente aqui do que nos locais onde você tem conflagrações. Um outro ponto, só para a gente já encerrar essa primeira parte, o Brasil chamou o embaixador brasileiro na Indonésia para dar explicações. Qual que é o sentido disso, de ter chamado? Qual que é o significado disso e quais as consequências? A Holanda também fez. A Holanda também fez, os dois países fez. Qual que é o significado disso? Tecnicamente, seria uma demonstração de que o Brasil não ficou feliz com a decisão. Não que isso vá mudar alguma coisa, mas me parece aqui, mais uma vez, a divisão dos dois discursos. Você tem um discurso internacional e você tem um discurso interno. Chamar o diplomata, normalmente é para fomentar o discurso interno, ou seja, veja, eu tentei fazer alguma coisa, mesmo sabendo que internacionalmente não ia ser feito nada. É lógico que em alguns momentos essa distância entre o discurso interno e o discurso internacional, ela é maior, agora ela é relativamente menor. Objetivamente, chamar um diplomata seria dizer, eu não concordo com aquele país, quero ver se eu vou continuar mantendo relações diplomáticas com ele. Na prática, o que aconteceu nesse caso foi uma resposta àquelas pessoas que diziam, o Brasil ficou, o governo brasileiro não fez nada do que poderia ter feito. Não, olha, eu fiz tanto que estou chamando meu diplomata. Seria mais ou menos nesse sentido. Só para deixar que o Maurício citou, a Holanda também chamou, porque teve um holandês que também foi executado junto. Na mesma leva. E a relação entre Indonésia e Holanda, ela é maior até do que com o Brasil, né? Ah, sim, foi porque colônia, foram colonizados pelos Países Baixos, né? Exatamente. Então a gente volta com esse assunto daqui a pouco, daí já entra mais na parte do tráfico aqui no Brasil, para a gente falar como é que pode ser combatido, como é que funciona. Ponto de vista volta já já.